marido da Napoliana, que faz assim, Napoliana. Thalia Napoliana, e ele está vindo da igreja Família Conselheiros, não é isso? E agora ele faz parte da família Palavra e Vida. Tá? Glória a Deus. Ele está já há um tempo conosco, com a família, com a esposa, e hoje ele vai trazer o recado de Deus para nós. Então vamos tirar o máximo dele. Amém? Porque ele está cheio de unção. Está no azeite que eu preguei domingo e com conhecimento. Amém? Então vamos ouvir o nosso irmão, tá? Instruído por Deus. Fica à vontade. O púlpito é seu. Vai lá. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão muito felizes? Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês puderem, abra a Bíblia de vocês comigo. Carta que Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 3. Como o pastor Sérgio falou, para quem não me conhece, meu nome é Ingrid. Nem meus pais sabem explicar de onde tiraram. Com certeza vocês devem conhecer alguma menina que se chama Ingrid. Mas me chama de Will, que é mais fácil. Quando a pastora Thaís me fez o convite, eu fiquei pensando sobre o que falar, né? E nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm tentado descredibilizar a igreja do Senhor. Onde muitas pessoas têm atacado a igreja do Senhor, se esquecendo que ela é preciosa aos olhos de Cristo. Muitas pessoas têm atacado a igreja, entendendo que a igreja é simplesmente uma instituição. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós enxergamos que a igreja ela tem um papel fundamental em tudo que Deus fez, está fazendo e irá fazer num futuro bem próximo. Nós enxergamos que a igreja ela tem um papel crucial em tudo, e a igreja não é simplesmente uma instituição. A minha mensagem nessa noite não é uma defesa, porque eu acredito muito que a igreja do Senhor, a sua noiva, ela não precisa de uma defesa. Mas talvez seja um manifesto de algo que eu carrego no meu coração e eu quero compartilhar e dividir com os irmãos nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Paulo vai dizer o seguinte, assim, lá para a igreja de Éfeso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está situada em Éfeso, e Paulo, durante essa carta, uma carta muito rica doutrinariamente falando, Paulo ele vai dar algumas características que aquela igreja deveria ter e que a nossa igreja deve prezar e zelar por ela. Paulo ele vai dizer que a intenção da graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Só que Paulo vai dizer no versículo 11 que isso já era um plano, eterno, que foi realizado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, ela já é um plano, ela é um projeto, é algo que foi realizado por Cristo. E eu estava lendo um livro, certa feita, e essa mensagem surgiu disso, que se chama Cartas às Igrejas, do Francis Chan. Não sei se alguém já leu. E o Francis começa esse livro com uma ilustração que, de alguma maneira, me fez pensar. Ele começa ilustrando que um homem caiu numa ilha deserta, seu avião sofreu um acidente, ele caiu numa ilha, não tinha nada, não tinha ninguém, e ele, procurando alimento, ele encontrou um exemplar da Bíblia Sagrada naquela ilha deserta. E ele passou anos e anos ali, sobrevivendo sozinho e com aquele exemplar da Bíblia. E ele começa a ler a Bíblia. Começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, e continua lendo,
até que ele chega nos evangelhos. E quando ele se depara com os evangelhos, aquele homem começa a ficar encantado com tudo aquilo que Deus estava fazendo, com o surgimento da igreja, e ele promete para si: o dia que eu sair dessa ilha, eu vou conhecer essa igreja que está relatada aqui. Passam-se muitos anos, aquele homem um dia é resgatado, e quando ele chega em casa, ele vê sua família, ele se arruma, ele ajeita as coisas e fala: eu vou conhecer a igreja que aquele livro, que a Bíblia Sagrada tanto fala. Aí o Francis termina essa ilustração perguntando: se aquele homem entrasse nas nossas igrejas hoje, ele se depararia com aquilo que ele encontrou na Bíblia Sagrada, ou ele se depararia com outro tipo de igreja que não é a igreja bíblica? E isso me fez pensar: o que é a igreja então? Como nós devemos viver e como nós devemos fazer igreja? Porque a igreja, eu penso que não é um lugar onde nós vamos nos reunir, e a igreja não é um lugar para que nós venhamos frequentar. A igreja, ela é uma família a qual nós pertencemos. Você não frequenta uma igreja, você pertence à família de Deus que se chama Igreja do Senhor. A igreja, por muitas das vezes, nós entendemos e encaramos a igreja da maneira errada. Quantos aqui já devem ter ouvido: a igreja é o lugar onde existem pessoas problemáticas, porque a igreja é um hospital. Quantos já ouviram isso? Alguém já ouviu ou só eu? Agora, vocês que já ouviram isso, eu quero fazer uma pergunta: quem aqui tem prazer de ir para o hospital? Você tem? Visitar os doentes? Agora você fala assim, domingo de tarde, você está lá com a sua família, você fala assim: não tem nada para fazer, vou dar um passeio, vou lá no hospital passear. Alguém? Aniversário do meu filho, eu vou comemorar onde? Lá no Raul Sertã. Vou lá, fazer um lanche lá. A igreja, muitas das vezes, ela é encarada como um hospital, e nós, como igreja, devemos ter o prazer de ir aos hospitais, levar pão para os famintos. Mas nós não encaramos o hospital como um lugar prazeroso. Quando nós falamos que a igreja é um hospital, nós entendemos que a igreja é o lugar que nós devemos procurar apenas quando é necessário e quando eu tenho uma dificuldade ou uma necessidade. Quando na realidade a igreja precisa ser um lugar onde eu tenho prazer de estar. Como o pastor Sérgio falou, nós temos prazer em ofertar, mas nós também devemos ter prazer em viver igreja, em estar aqui, em estar em família, em estar juntos. Em Efésios, Paulo começa a dizer que a igreja, nesse contexto, se você ler Efésios 2,17, ele vai falar que a igreja ela é constituída pela paz que foi dada tanto aos judeus quanto aos gentios. Está lá no capítulo 2, no versículo 17. Então, Paulo está dizendo que a igreja ela é formada por pessoas diferentes. Igreja é formada por pessoas que pensam de maneiras diferentes, criados de maneiras diferentes, mas eles estão vivendo juntos no mesmo propósito. Então, igreja não é um lugar onde você vai vir e encontrar um monte de pessoas que pensam igual a você, que tem a mesma criação que você, que tem a mesma maneira de agir e de pensar que você. Mas a igreja é o lugar onde nós vamos encontrar uma multidão de pessoas que têm um propósito em comum: fazer Cristo ser conhecido, adorado e glorificado eternamente. Talvez se fosse hoje, no contexto que Paulo escreveu, ali no capítulo 2, no versículo 17, talvez nós teríamos uma igreja para judeus e uma igreja para gentios. Talvez nós teríamos uma igreja para os apóstolos, uma igreja para os profetas. Talvez nós teríamos uma igreja para quem ora e uma igreja para quem canta. Mas não, igreja não é isso. Igreja é o ajuntamento de pessoas diferentes, o ajuntamento de pessoas que carregam ministérios diferentes, o ajuntamento de pessoas que pensam diferentes, e isso é normal. Mas todos nós temos o mesmo propósito: Cristo conhecido e adorado. Quando nós pensamos sobre igreja, nós cometemos dois grandes erros. E isso nós vemos se espalhando por aí. O primeiro grande erro que nós cometemos é achar que esse prédio simplesmente é a igreja.
Nós achamos que igreja simplesmente é o Ministério Palavra e Vida de Nova Friburgo. Nós achamos que igreja simplesmente é uma denominação, e não é. A igreja, ela é um corpo vivo, formado por prédios e denominações diferentes, mas esse prédio sozinho aqui, ele não é a igreja do Senhor. O segundo grande erro que nós vemos e encontramos por aí é achar que, talvez, se o prédio não é igreja, então eu sozinho sou igreja. Irmão, você depende de quem está aí do seu lado para ser igreja. Igreja, você sozinho é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas para ser igreja, Cristo vai dizer, é necessário que hajam pelo menos 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Paulo deixa bem claro que tudo, aqui no versículo que nós lemos, 11, Paulo vai deixar bem claro que agora é por intermédio da igreja. Então, tudo aquilo que Deus fez através de Cristo, e Cristo continua operando, mas Cristo agora tem um corpo para operar. Cristo agora opera através de um corpo visível. Porque Colossenses vai dizer que Cristo é o Deus, a personificação de um Deus invisível. Só que agora Cristo opera através de um corpo visível. E qual é o nome desse corpo que em Cristo opera? É a igreja. Efésios 3:11 vai dizer, porque agora, mediante a igreja, tudo que ele fez através de Cristo, ele faz através da igreja. A igreja, ela tem a função de apresentar a multiforme sabedoria de Deus a todos os homens. É a igreja que vai fazer Cristo ser conhecido. E Paulo, ele é muito estratégico quando ele diz que a multiforme graça de Deus se torna conhecido através da igreja. Porque é na igreja de Cristo que existe gente de todo tipo, de todo nível de conhecimento, de toda classe social, de todo nível monetário, de todo tipo de educação. É na igreja que todos esses conseguem se sentar juntos e cultuar no mesmo ambiente, sem que nenhum deles se torne diferente diante de Deus. E é nesse ambiente que o mais leigo e o mais sábio, o mais bonito e o mais feio, o que era grande e o menor, todos eles nesse mesmo ambiente conseguem presenciar, conhecer e experimentar da graça de Deus. É nesse ambiente. O Deus que curou através de Jesus nos evangelhos, ele cura onde hoje? Através da igreja. O Deus que salvou através de Jesus, e a salvação continua sendo por meio de Jesus, mas aonde essa salvação se manifesta? Através da igreja. Perdão de pecados se dá onde? Através da igreja. Will, de onde você tirou isso? Lembra lá em Jesus pregando o Sermão do Monte, ele vai dizer, se alguém pecar contra você, vai lá e converse com ele. Se ele não se arrepender, chame 2 ou 3 e volte a conversar com ele. Se essa pessoa não se arrepender de jeito nenhum, leve ele para onde? Para a igreja. Aí ele vai terminar dizendo, aquilo que for ligado na terra é ligado nos céus, e aquilo que for desligado na terra é desligado nos céus. Ligado e desligado através de quem? Da igreja. Deus, ele vem se manifestando no decorrer de toda a Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis ele se manifesta no jardim. No Êxodo, ele vai se manifestar no tabernáculo que Moisés construiu. No período dos reis, após Salomão, ele vai se manifestar num templo lindo que Salomão construiu. Nos evangelhos, ele se manifesta através de Jesus. E agora ele se manifesta onde? Através de nós, a igreja do Senhor reunida aqui. A igreja é o lugar onde o ego morre. No mundo, pessoas usam uns aos outros para benefício próprio, mas na igreja, aqui nós nos usamos para benefício dos outros. É na igreja que nós encontramos isso. A igreja precisa entender a importância dela nesse tempo. E se nós lermos a carta que Paulo escreve aos Efésios, nós vamos encontrar 3 características fundamentais da igreja do Senhor. E eu quero rapidamente falar com os irmãos sobre isso. A primeira característica dela está lá em Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 19. Paulo vai dizer assim, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz
aos que estavam perto. Ele está falando sobre os judeus e sobre os gentios. A paz é para todos. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira característica que Paulo vai dar aqui em Efésios para aquela igreja que nós precisamos viver ela hoje é: a igreja é uma família para o Pai. A igreja é a família de Deus manifesta na terra. E como nós nos tornamos família? Você é família com quem você tem um laço de sangue, um laço parental. Para mim ser família com alguém, eu preciso ter um antepassado, e eu preciso ter um laço de sangue com essa pessoa para que eu me torne família dela. Quem nos une? O sangue de quem é em comum sobre a minha vida e sobre a sua vida? O sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nós temos o mesmo irmão, nós temos o mesmo Pai, nós somos a família de Deus manifesta aqui. Nós somos um grupo de pessoas unidas por um laço de sangue, por uma ancestralidade em comum, no nosso caso, Deus. E como nós fazemos parte da família de Deus? Simples. Como que meu filho faz parte da minha família? Ele simplesmente um dia nasceu lá. Ele simplesmente chegou lá, não escolheu o pai, não escolheu a mãe, mas nasceu lá. E o fato dele ter nascido na minha família, na minha casa, ele se faz parte da minha família. Como nós somos famílias de Deus, nascendo através de Cristo Jesus. Por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: todo aquele que nascer da água e do Espírito. Nós nascemos através do Espírito. Nós temos um Pai em comum. Nós temos o mesmo DNA. Nós somos família de Deus nessa terra. Talvez tenha alguém aqui que diga: eu não tenho família. Tem, você é da família de Deus. Eu fui abandonado. Não, você foi escolhido, você é da família de Deus. Eu não tenho laço parental. Tem sim, você é da família de Deus. Todas essas pessoas que estão aqui são teus irmãos. Jesus é teu irmão e Deus é teu Pai. Nós somos família. No ano 100 depois de Cristo, foi feito um censo e foi levantado que existiam aproximadamente 25 mil cristãos. No ano 300, esse mesmo censo foi repetido. E agora eles se depararam com um número um pouco maior. Existiam aproximadamente 20 milhões de cristãos em aproximadamente 200 anos. E por que esse crescimento? Simples. Porque um grupo comum de pessoas decidiu misturar a sua vida, viver como família e ser igreja. É por isso que Jesus vai dizer: contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Portas não é, de maneira nenhuma, utensílio de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Quando você vai dormir, você fecha a sua porta para proteger a sua casa. Quando você sai, você fecha a sua porta, fecha a sua janela, confere para proteger a sua casa. Jesus está dizendo o seguinte: a igreja do Senhor, ela é poderosa e ela não teme ao inferno. É o inferno que tranca as suas portas e se esconde da igreja. Mas contra a igreja, essas portas não têm poder de prevalecer. A igreja avança, a igreja vence. Você quer mudar o mundo, quer esvaziar o inferno, quer povoar os céus? Viva a igreja, porque é contra a igreja do Senhor. Essas portas não podem prevalecer. Família é um lugar que ela te ensina a ter aliança. Você nunca vai ser família com alguém por um interesse. Você vai ser família com alguém por um propósito eterno. Família não se troca. A igreja do Senhor não merece, não pode, não deve ser trocada. Família não é um lugar onde você acorda de manhã e fala assim: cansei dessa família. Eu tenho certeza que de vez em quando a minha esposa, ela acorda de manhã e fala: cansei dessa família. Mas ela não tem opção de trocar. Eu vou estar lá de novo, de noite, quando ela chegar do serviço. O Benjamin vai estar lá de novo, fazendo as mesmas bagunças. Porque não é uma opção trocar de família.
Não é uma opção para quem conhece o Senhor abandonar a Cristo e conhecer outra família, tentar achar prazer e alegria em outro lugar. Não, família tem um laço de sangue e nós somos a família de Deus. Nós vamos permanecer nesse lugar. Família é o lugar onde nós aprendemos a amar uns aos outros. Família não é o lugar onde nós gostamos de alguém. Família é o lugar onde nós amamos pessoas. Porque eu gosto quando alguém faz algo que é benéfico para mim. Eu gosto quando alguém faz algo que me traz benefício. E quando eu gosto de alguém, geralmente eu não estou gostando da pessoa. Eu estou gostando do benefício que essa pessoa me traz. Então, na realidade, eu estou gostando de mim próprio. Agora, amar não. Amar é ser unido por uma aliança, mesmo que isso não te traga nenhum benefício aparente. Sabe por que nós permanecemos em família? Não é porque nós gostamos uns dos outros. É porque nós amamos, mesmo quando essa relação não nos traz benefício naquele momento. Gostar, muitas das vezes, quando meu filho faz aquela bagunça, quando eu chego em casa, largo a toalha na cama, largo a tampa do banheiro levantada, faço as minhas bagunças e vou embora, provavelmente naquele momento a minha esposa não está gostando de mim. Mas por que ela permanece? Porque nós temos uma aliança de amor. Amar é na família, é aqui, é na igreja que nós aprendemos a amar uns aos outros, independente do benefício que isso me traga. É na família de Deus que alcançamos a maturidade, porque é aqui, na igreja do Senhor, que nós não nos baseamos em nossos direitos, mas aqui nós nos movemos por causa das nossas responsabilidades. Eu não venho aqui porque eu tenho um direito. Eu venho aqui porque eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu fui chamado com um propósito e eu preciso cumprir esse propósito. É na família em que o filho se torna pai. A igreja é o lugar onde nós alcançamos acesso ao Pai, a Deus. A igreja é o lugar onde nós devemos amadurecer, crescer, desenvolver e cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. A segunda característica que Paulo vai dizer e vai dar para essa igreja, ou para a igreja do Senhor, ela está lá em Efésios também, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Paulo vai dizer o seguinte: pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, a qual ele destruiu a inimizade. Paulo vai dizer que a segunda característica dessa igreja, ou a segunda característica da igreja do Senhor, é que ela é um corpo para o Filho, ou um corpo para Cristo. Se a primeira característica é que ela é a família de Deus, a segunda característica que Paulo vai dizer é que ela é o corpo de Cristo. Aqui Paulo não está falando de uma uniformidade, mas Paulo está falando da unidade. Paulo está falando de um ajuntamento de pessoas diferentes, como eu já disse, em um só corpo. Aqui não é o lugar onde eu venho assistir um culto, uma pregação, um bom louvor e eu vou embora. Aqui é o lugar onde eu assumo a minha responsabilidade e vivo de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer. Então Paulo não está dizendo que na igreja todo mundo vai ser igual, porque o mesmo Paulo vai dizer em Coríntios que uns foram chamados para ser mão, outros para ser olho, outros para ser ouvido. Aí Paulo vai dizer, se todo mundo fosse mão, ou se todo mundo fosse pé, ou se todo mundo fosse olho, quem seriam os ouvidos? Não, Paulo está dizendo que o corpo ele tem funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Paulo está dizendo que aqui na igreja, ou na igreja do Senhor, os diferentes, ou aqueles que não são iguais a nós, eles também têm valor e eles também têm as suas funções. É na igreja do Senhor. Agora, como que eu vou ser igreja de verdade? Participa de tudo o que está acontecendo aqui.
Chega para o seu líder no final do culto e fala, o que você precisa que eu faça? O que está acontecendo? Tiana, como que eu participo do café? Irmãos da oração, como que eu participo da oração? Como que eu faço para vir no GP de casais? Que dia que é o GP de casais? Que dia? O que está acontecendo? Eu preciso me envolver, e eu não estou dizendo que você precisa vir em tudo, mas você precisa estar envolvido em tudo que está acontecendo. Você precisa misturar a sua vida. Por quê? Porque na igreja nós não somos consumidores. Na igreja nós somos prestadores de culto. Na igreja nós não viemos aqui para receber algo, nós viemos aqui para entregar algo. O que Deus nos dá é benefício da entrega que nós estamos dando a Ele. A igreja, ela está em missões, e ela precisa viver isso, ela precisa ser missionária, ela precisa se mover como um corpo. Aí você me pergunta, mas Will, como que um corpo tão diferente funciona? Porque todos ouvem a mesma voz de comando. Cristo vai dizer, Cristo é a cabeça da igreja. Então na igreja quem manda é um só, embora todos nós sejamos diferentes. Todos nós tenhamos ideias diferentes, todos nós tenhamos gostos diferentes, só um tem uma voz de comando aqui, é Cristo. E qual é o nosso papel? Cristo, o que você quer da nossa igreja? O que você espera da igreja nesses dias? Para onde o Senhor quer nos levar? E o que o Senhor quer fazer através de nós? O Senhor tem comando e controle sobre todas as coisas aqui. Porque um dia todas as denominações desaparecerão. Um dia todas as placas de igreja cairão. Um dia todos os muros de separação serão destruídos e permanecerá apenas uma, o corpo de Cristo, a noiva dele, santa, limpa e imaculada, lavada no sangue do Cordeiro. Um dia só ela permanecerá. E a terceira característica que Paulo dá para essa igreja, ou para a igreja do Senhor, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. Paulo vai dizer, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se a igreja ela é a família de Deus, se a igreja ela é o corpo de Cristo, a igreja aqui Paulo vai dizer que ela é a casa, ou a morada, a habitação do Espírito Santo. É na igreja que nós vemos a Trindade operando de maneira clara. É na igreja que nós vemos Deus trabalhando de maneira visível. Paulo vai dizer que agora, e ele deixa muito claro isso, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos. Como essa casa é construída? Eu, mais o meu irmão do lado. Aí Paulo vai dizer que essa igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas ela tem Cristo como a pedra angular. Ela tem Cristo como a pedra perfeita, o modelo. É em Cristo que nós vamos nos espelhar para viver igreja. Cristo é a pedra que dá direção, ou a pedra que dá, a primeira pedra a ser colocada para que essa igreja seja edificada. Mas Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo que essa igreja está sendo edificada. Então Paulo não está dizendo que a igreja já está pronta. Paulo diz que ela está sendo construída. Então, viver igreja é enfrentar a obra. Viver igreja é aturar a reforma. Quantos aqui são de conselheiros sabem? Estamos reformando as pontes. O trânsito está um caos. Você vem para cá, você fala assim, dá vontade de ir a pé. Você fala, não dá para passar, carro para tudo quanto é lado, rua fechada. Por quê? Porque é um momento de reforma. Só que por que nós aturamos essa reforma e essa obra? Porque nós entendemos que quando essa reforma ou essa obra estiver pronta, ela vai trazer um benefício. Ser igreja é enfrentar a obra. Ser igreja é aturar a reforma. E
E eu não sei se vocês já passaram por isso, não sei se alguém já viveu isso, e eu espero que não. E se não viveram, eu nunca desejo isso para vocês, que é reformar a casa morando nela. O Léo já riu. É terrível. Você sai de manhã, você fala assim, vou fazer, você ajeita as coisas, deixa o pedreiro lá e vai. Quando você volta, tem poeira para todo lado, sujeira para todos os cantos. Aí você precisa ajeitar, porque você está morando na casa. Aí você ajeita tudo mais ou menos, passa aquela noite, de manhã a bagunça está ainda pior. Por quê? Você está num período de reforma, só que você tem uma noção. Isso não vai ser assim para sempre. É só durante o período de construção. Entenda uma coisa, talvez algumas coisas ainda não estejam do jeito que você imagina que deveria estar na igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós ainda estamos em construção. Daqui a pouco nós estaremos prontos. Atura mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, tolera mais um pouquinho. É só uma bagunça temporária, daqui a pouco a casa vai estar pronta. Só que Paulo ele nos dá uma esperança. O Espírito Santo já habita nesse lugar. O Espírito Santo já mora nessa igreja. Por quê? Porque nós somos um ajuntamento de pedras. Nós somos um amontoado de pedras sendo colocados juntos para que o Espírito Santo more. Só que quando nós estamos fazendo uma construção, uma obra, nem tudo que chega da loja de material de construção se encaixa do jeito que nós queremos. Às vezes existe um espaço que é maior, um espaço que é menor, é necessário ajustes, é necessário discipulado, é necessário aparar as arestas, é necessário corrigir algumas coisas. E aonde nós fazemos isso? É na igreja, porque aqui ninguém se dói quando é corrigido, é aqui que ninguém fica dodói e vai embora quando é chamado a atenção, é na igreja do Senhor que nós entendemos. Pode até estar parecendo ferro afiando ferro, mas é para um benefício maior. Então eu aturo, eu tolero e eu espero, porque daqui a pouco nós estaremos prontos. Daqui a pouco essas arestas serão tiradas. Daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido. E aqui é o caminho para terminar. E eu te pergunto, mas aparar arestas, discipulado, correção, dói? Dói. Machuca? Machuca. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que é mil maravilhas. Quando o Senhor começa a tocar em áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, arrancar coisas que precisam ser arrancadas, tirar pecados que por muitos anos nós carregamos, manias, tirar coisas que nós muitas das vezes usamos como muleta, dizendo, não, eu sempre fui assim. Aí através da igreja do Senhor, o Senhor começa a tirar isso. Muitas das vezes vai machucar, vai ferir, vai causar dor, vai causar incômodo. Só que viver igreja é deixar Deus tocar na nossa vida, mesmo que isso aparentemente cause uma dor. Por quê? Se nós somos pedras vivas, existe alguém do meu lado que também está sendo ferido pelo Senhor, que também está, como o pastor Sérgio falou, vivendo períodos de aflições, como ele disse aqui no domingo, e as aflições muitas das vezes vão nos causar dor. Só que as aflições, para quem estão em Cristo, elas não são capazes de nos fazer abandonar o Senhor e recuar. Porque nós vamos dizer, como aqueles discípulos um dia disseram, para quem iremos nós, Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Alguns podem ir, alguns podem abandonar, outros podem desistir, mas a igreja do Senhor não desiste do noivo. E como que nós toleramos, ou como nós suportamos essas feridas? Entendendo que existe alguém do meu lado que também está sendo ferido. E como nós vamos viver isso? Entendendo que um corpo ferido, ou um corpo machucado, ele só se cura quando ele é costurado em outro membro, ou outro corpo que também está ferido. Por exemplo, se você cortar sua mão, cortou o dedo, se você pegar aquele corte e costurar ele em outra parte saudável do seu corpo, aquela parte saudável vai rejeitar e aquela ferida nunca vai se curar. Agora, quando você pega os dois lados feridos e costuram um no outro,
o corpo ferido do lado vai começar a aceitar o outro corpo ferido e ambos juntos vão se regenerar. E daqui a pouco já não vai mais existir ferida. Daqui a pouco já não mais haverá separação, já não serão mais dois membros, agora serão um só, unido por causa de uma ferida. Viver em igreja é deixar Deus colocar a minha ferida na ferida do meu irmão, nos juntar em contato e esperando que Cristo venha ser a costura e que Ele seja a cura para aquilo que um dia me feriu, mas que hoje é a solução, misturar a vida com a vida de quem está do meu lado. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Viver igreja é deixar Deus colocar aquilo que te machucou um dia, em contato com aquilo que machucou aquela pessoa que está do seu lado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, entendendo que é na igreja que não existe diferença, porque aqui a igreja é o lugar onde Deus usa feridas em comum, aquilo que nos machucou um dia, e aquilo que nos causa dor por algum momento, como elo ou como ponto de costura, para que Cristo, para que o Espírito Santo venha a habitar aqui. Pedras vivas só são unidas quando feridas são colocadas lado a lado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e começar a falar com o Senhor nessa noite. Começar a colocar diante dele aquilo que talvez te feriu, aquilo que talvez te machucou, aquilo que talvez por algum momento te fez duvidar da igreja do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a entender que nós que estamos aqui, nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela é gloriosa. A igreja do Senhor, ela é corajosa. A igreja do Senhor, ela é poderosa. A igreja, ela é sensível às dores. A igreja, ela é o amor de Jesus. A igreja é o lugar onde sempre haverá pão em um mundo cheio de fome. A igreja é a comunidade de toda tribo, toda língua, todos os povos e todas as nações. Cristo morreu pela igreja, mas é pela igreja que um dia Ele voltará. A igreja é aquela por quem o Cordeiro se entregou, mas ela é aquela por quem o leão logo voltará para defendê-la. É através da igreja. Tudo que Deus fez através de Cristo, Ele faz através da igreja do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a orar. Eu quero te convidar nessa noite a pedir ao Senhor que Ele te dê o desejo de cada vez mais se envolver e valorizar a igreja do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a pedir ao Senhor que, se um dia você disse qualquer palavras contra a noiva dEle, contra a família dEle, contra a casa dEle, contra o corpo dEle, que isso gere um arrependimento no seu coração. E que você se comprometa a misturar a sua vida com a vida do seu irmão que está do seu lado. Se você tiver liberdade com ele, dê a mão nele e comece a viver e a misturar a sua vida, a se entregar como igreja do Senhor nesse tempo. Eu quero te convidar a orar nessa noite, colocando diante de Deus os seus medos, as suas feridas, aquilo que um dia te desanimou de se envolver aqui, que te afastou. E eu não digo aqui do Ministério Palavra e Vida, mas eu digo da igreja de Cristo nessa terra. E eu quero te convidar a começar a pedir ao Senhor que te dê força, te dê ânimo, te dê coragem, te dê um entendimento que é necessário você misturar a sua vida, viver igreja independente das feridas que um dia você carregou. Eu quero te convidar a orar e começar a falar com o Senhor aí. Eu quero te convidar a orar e falar com o Senhor aí em qual área da sua vida que você precisa que Ele toque. Em qual área da sua vida, do seu relacionamento com a igreja, que você precisa que Ele costure nessa noite. E eu tenho uma notícia: Ele vai te costurar com essa pessoa que está aí do seu lado.
Esse irmão que está sentado do seu lado talvez seja a cura que por muito tempo você procurou e nunca encontrou. A cura está aí do seu lado em alguém que também foi ferido. Por isso que Paulo vai dizer: eu trago em meu corpo as marcas, as feridas de Cristo. Um cristão sempre vai ser ferido por amor ao Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia: na igreja do Senhor existe cura para essas feridas. Na igreja do Senhor você não está sozinho. Na igreja do Senhor você não está abandonado. Na igreja do Senhor você não luta sozinho. Tem alguém do seu lado com o remédio que você precisa. Procure se envolver.